Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde neste sabadão, dia 14 de dezembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, tenho 3 temas importantes para tratar com vocês. Primeiro, jogadores que saíram do Botafogo, né? 4 por enquanto. Eu não vou colocar o Almada, porque apesar dele ter dado uma entrevista dizendo que está indo para o Lyon, a gente tem que esperar a confirmação da situação do Almada. E esse também nem entra no assunto que eu quero falar. Tem outros também, o Adrielson voltando para o Lyon, mas eu quero falar de 4 jogadores que já são confirmadas as saídas. O Tietê, o Eduardo, o Marçal e o Romero. O que eu quero falar sobre esses 4? Alguém vai fazer falta? Quem desses 4 vai fazer mais falta nesse time do Botafogo? Tietê, Eduardo, Marçal ou Romero? Vou dar minha opinião sobre isso. Eu quero conversar com vocês também sobre 7 jogadores emprestados, voltam de empréstimo. Dá para aproveitar alguém? Vamos conversar sobre isso também, porque o Botafogo tem jogadores aí, aqueles famosos reforços internos, né? 7 jogadores voltando de empréstimo. Vamos ver se dá para aproveitar alguém. E para fechar, olha, vamos entrar num tema polêmico aqui. E eu já adianto para vocês que eu vou defender o Textor. Porque tem torcedores chamando o Textor de burro. Não porque tá com raiva do Textor, o Textor é ruim, nada disso. Mas por conta da situação do técnico, Arthur Jorge. Ele deu uma entrevista, né, o técnico, assim que o Botafogo desembarcou no aeroporto agora, dizendo que ele ainda não foi procurado pelo Textor para falar sobre uma renovação, um aumento salarial. E a torcida tá ali, pô, o Textor é muito burro. O Textor tem que manter o Arthur Jorge, tem que dar aumento. O Textor tá esperando o quê? Tá demorando muito. O Textor é muito burro. Eu tô vendo torcedores falando isso, vários. E eu vou defender o Textor, eu vou dar minha opinião sobre o que está acontecendo nessa situação, porque a gente vê o Arthur Jorge falando muito sobre isso na mídia e a gente não vê o John Textor falando nada, quase nada sobre isso. O John Textor está calado e eu vou dar minha opinião. Quem está certo nessa história? O Arthur Jorge, que tem contrato com o Botafogo, ou o John Textor, que ainda não procurou o técnico? Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre 4 jogadores que estão de saída do Botafogo. O Tietê, o Eduardo, o Marçal e o Romero. Esses aqui fazendo parte do elenco, no banco de reservas. Muitos aqui aproveitados, o Tietê sempre entrando, o Eduardo também, o Marçal sempre utilizado, o Romero menos, mas também foi muito importante nessa temporada. Todos esses jogadores com coisas em comum, né? Primeiro que estão de saída. Eles são banco de reservas e caros. Esses jogadores aqui, cara, estão saindo do Botafogo também porque são caros. E tem aquela situação também, né? Fim de ciclo e a gente tem que respeitar isso. Aí eu já quero dar minha opinião, cara. Quem vai fazer falta nesse elenco do Botafogo para a próxima temporada desses 4? Primeiro eu começo falando sobre o Tietê, cara. Vai fazer falta? Na minha opinião, não. Eu tenho o máximo respeito pelo Tietê, gosto muito do Tietê como pessoa. Foi um dos primeiros jogadores a chegarem na era SAF. Mas o Tietê, cara, ultimamente, ele não marca, ele não joga. O Tietê, cara, não estava servindo para nada, de verdade. Tanto é que a gente pediu o Tietê na lateral direita. Pô, tem que colocar o Tietê na lateral direita, porque é onde ele tá rendendo mais. E o cara nem lateral nem gosta de fazer essa função. O Tietê é um meia. Então, assim, vai fazer falta? Na minha opinião, não. O Eduardo vai fazer falta? Esse não. Esse aqui, com toda certeza, não. Primeiro que o Eduardo é muito caro.
O salário do Eduardo é um salário muito alto, muito caro. Então, o Botafogo ainda tentou uma renovação, né? Informações que saíram que o Botafogo ainda tentou ficar com o Eduardo. Graças a Deus, ele não quis abaixar o salário para continuar no Botafogo e por isso está de saída. Cara, o Eduardo ele não tem mais intensidade para jogar nesse time, nesse esquema tático do Botafogo. O Eduardo já tem 35 anos de idade, não consegue mais acompanhar o ritmo. O Eduardo, desde quando ele chega no Botafogo com 33 anos, hoje ele tem 35, o Eduardo ele sempre foi de tocar pouco na bola. Ele nunca foi de tocar muito. Mas antigamente ele decidia alguns jogos pra gente. Hoje em dia nem isso. Então, antigamente, o Eduardo, ele era pouco participativo, tocava pouco na bola, sempre foi o perfil do Eduardo. De vez em quando se escondia nos jogos, mas ele decidia alguns jogos. Ultimamente, nem isso ele tem feito. Então, claro que não vai fazer falta, principalmente por conta do salário altíssimo que ele ganhava aqui no Botafogo. O Romero vai fazer falta? Na minha opinião, não. Eu gosto do Romero, tá? Acho que é um meia com qualidade. Acho o Romero mal aproveitado nessa temporada. O Arthur Jorge colocou muito ele como um ponta. Eu acho isso um erro. O Romero, ele tem que jogar por dentro, na função de Savarino. O Romero, ele não tem que ser ponta. Eu acho até que ele foi mal aproveitado esse ano, quando ele entrou. Entrou muito como ponta, não rendeu tanto. Eu acho que ele renderia mais jogando por dentro. Mas também poderia ter entregado mais, né? Então, assim, acho que dá pra gente no mercado buscar um meia, talvez até mais barato do que ele, e melhor. Então, acho que o Romero também não faz falta, mas tem assistências importantes na Libertadores, no Brasileiro. É um cara muito importante também nesses títulos do Botafogo nessa temporada, mas eu acho que o Romero poderia ter sido mais aproveitado, sim, mas também poderia ter entregado mais com a camisa do Botafogo. E para a gente fechar sobre esses quatro, o Marçal vai fazer falta? Talvez sim. A lateral esquerda hoje no mercado é uma das posições complicadas para você encontrar jogadores também. O Cuiabano, ele pode ser vendido. Eu talvez teria ficado com o Marçal. Só que a informação que eu tenho é que o Marçal, assim como o Eduardo, não aceitou abaixar o salário. Na cabeça do Marçal, ele ainda tem futebol para receber o que ele recebe no Botafogo. Então, por isso ele está de saída, porque se o Marçal aceitasse abaixar o salário, talvez ele pudesse ficar. Eu acho até que possa fazer falta sim, porque, por exemplo, eu prefiro o Marçal do que o Cuiabano. O Marçal inteiro, sem se machucar, eu acho o Marçal mais lateral do que o Cuiabano. Ele se posiciona melhor, ele cruza melhor, eu acho ele mais pronto, tem mais experiência também do que o Cuiabano. Eu acho que o Marçal poderia ser um reserva para o Alex Telles. Eu acho até que a gente ficaria bem, Alex Telles e Marçal, mas é muito caro, não aceitou abaixar o salário, então por isso que o Marçal ele está de saída também do Botafogo. Então desses quatro aqui, Tietê, Eduardo, Romero e Marçal, para mim, quem vai fazer falta é o Marçal, mas dá pra gente ir no mercado encontrar também um outro lateral esquerdo. E o Botafogo vai ter os famosos reforços internos, né? 7 jogadores retornam de empréstimo agora. E quem pode ser aproveitado desses, hein? Vamos aqui aos nomes, porque a gente vai ter as voltas aqui do Sampaio, zagueiro, pertence ao Botafogo, tá voltando de empréstimo. A gente vai ter a volta também do Segovia, o zagueiro. A gente tem a volta também do Newton, o volante, que fez um bom campeonato brasileiro com a camisa do Criciúma. A gente tem a volta também do Patrick de Paula, que não foi bem no Criciúma. Oyama, Gustavo Sauer e o Valentim Adamo. Lembra do Valentim Adamo? Nem chegou a vestir a camisa do Botafogo. Então, esses 7 jogadores aqui voltam de empréstimos, pertencem ao Botafogo. Aí eu quero dar minha opinião. Quem desses aqui podem ser aproveitados? Na minha opinião, só o Newton. Eu sou muito fã do Newton, o volante. É novo, né? Ele é alto, muito frio, muito calmo, joga de cabeça erguida, tem uma qualidade, apesar do Newton ser alto, ele não é lento, né? Ele tem uma certa velocidade, é um volante
muito promissor. Eu gosto muito do Newton, entra nas características do que o Botafogo gosta, né? Porque ele é alto, o Botafogo adora jogadores altos, né? E o Newton é alto, fez uma excelente temporada com a camisa do Criciúma, apesar do rebaixamento, né? Apesar do rebaixamento, ele foi muito bem, foi titular na equipe do Criciúma, então acho que o Newton desses aqui vai ser aproveitado ano que vem. Por exemplo, eu prefiro o Newton hoje do que o Danilo Barbosa. Eu acho que o Newton, ele entrega mais do que o Danilo Barbosa hoje. E se ele não entregar mais, ele pelo menos vai entregar a mesma coisa. Então, se você botar o Newton na minha frente e o Danilo Barbosa, que o Santos está querendo, eu prefiro ficar com o Newton. Eu acho que o Newton pelo menos entrega a mesma coisa do que o Danilo Barbosa. E é muito mais barato do que o Danilo Barbosa. Por exemplo, a mesma coisa o Cauê. Eu acho que o Cauê, que está no Sub-23 do Botafogo, o Cauê ano que vem vai ser muito aproveitado. Hoje o Cauê, ele rende muito mais do que o Tietê que saiu. Se você botar na minha frente hoje o Tietê e o Cauê, eu prefiro o Cauê. Eu acho que o Cauê entrega muito mais do que o Tietê que saiu do Botafogo. Então, Sampaio, Segovia, Newton, Patrick de Paula, Oyama, Gustavo Sauer e o Valentim Adamo, eu acho que desses todos aqui, pelo menos o Newton vale a pena a gente dar oportunidade na próxima temporada. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí vamos aqui pro tema polêmico, porque a torcida... O Tete é burro! Dá logo o aumento pro técnico, segura ele no Botafogo, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente entrar nesse tema polêmico, conversar sobre John Textor, Arthur Jorge, fica, vai sair, vai dar aumento, vai valorizar, essa polêmica que tá acontecendo entre os dois. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos entrar nesse tema polêmico. Claro, a torcida do Botafogo, cara, ninguém tá irritado, ninguém tá chateado com o John Textor. O Botafogo é campeão brasileiro, o Botafogo é campeão da Libertadores. Só que especificamente nesse tema, tem vários torcedores do Botafogo chamando o John Textor de burro. Não, o John Textor é muito burro, tá demorando muito, tem que dar aumento, tem que valorizar, o técnico tá cheio de propostas na mesa, vamos acabar perdendo, isso não pode acontecer. Por que o John Textor não chamou ele para conversar até agora? Então a torcida tá bem indignada em relação a esse tema, chamando o Textor de burro, dizendo que ele tá demorando muito. Aí, o que eu quero conversar com vocês sobre esse tema? Eu vou defender o John Textor. Nessa história, nesse momento, eu tô do lado do norte-americano. Por quê? Tudo começa nas entrevistas coletivas após os títulos do Botafogo. O Botafogo é campeão da Libertadores, o Botafogo é campeão brasileiro, e o Arthur Jorge começa a ser questionado pela mídia, pela imprensa, se ele vai ficar ou se ele vai sair do Botafogo. E as entrevistas do Arthur Jorge, sempre deixando a entender, não sei se eu fico, não sei se eu saio, eu vou avaliar, eu vou entender o que vai acontecer para tomar uma decisão. Só que todo mundo tem que entender, primeiro de tudo, para a gente começar esse debate, o Arthur Jorge, ele tem contrato com o Botafogo. Ele tem mais um ano de contrato com o Botafogo. Então, nessas entrevistas, quando ele foi perguntado, a primeira coisa que ele tinha que falar, olha, eu vou ficar, eu tenho contrato, eu vou cumprir meu contrato. Arthur, você espera ser valorizado? Sim, talvez eu espero ser valorizado, mas eu vou ficar porque eu tenho contrato, eu tenho que cumprir meu contrato. Essa teria que ser a resposta dele. Mas o Arthur Jorge, ele não está fazendo isso na mídia. Ele está sempre deixando a entender, eu tenho propostas, eu estou avaliando outras propostas. Se eu não for valorizado, eu vou acabar saindo. E ele está errado, cara. Por quê? Porque ele tem contrato com o Botafogo. Mais um ano. Então, por isso que o John Textor tá quieto. Isso tudo, cara, o Botafogo desembarcou no aeroporto, voltando agora do Intercontinental, e o Arthur Jorge, antes de sair de férias, ele deu uma entrevista, não fui procurado, o John Textor não me procurou até agora, eu tenho algumas propostas,
tô entrando de férias, tô indo para Portugal. Então, depois dessa entrevista agora no aeroporto, isso tudo tá vindo à tona. Só que o Arthur Jorge, ele tá errado, cara. Não por querer uma valorização. Claro, ele tem que ser valorizado, tem que dar aumento, ele tem que ser valorizado. O trabalho dele é fantástico. Só que a postura dele na mídia tá errada. Porque ele tem contrato. Ele não pode ficar falando na mídia, eu vou avaliar, eu tô muito cobiçado, talvez eu saia. Ele não pode falar isso, gente, porque ele tem contrato com o Botafogo. Ah, mas ele tá querendo aumento. Tudo bem, conversa isso em off. Isso tem que ser conversado em off. Eu lembro muito bem quando o Luiz Castro recebeu a proposta lá do clube do Cristiano Ronaldo, o Castro agiu parecido. E o Textor não ficou com ele. O Textor não deu aumento e não ficou com ele. Por quê? Porque o Textor não gosta disso. O John Textor acha isso errado. Principalmente porque tem contrato, tem que cumprir o contrato. Então, assim, a postura do Arthur Jorge tem que ser uma postura diferente, cara. Porque ele tem contrato. Se ele quer aumento, se ele quer ser valorizado, conversa isso em off. Porque o Arthur Jorge, ele está agindo no psicológico da torcida, porque a torcida quer que ele fique. E ele está fazendo uma pressão no John Textor usando a torcida. E o John Textor não vai cair nessa. O Luiz Castro fez isso e acabou saindo. Então, cara, eu acho que ficar fazendo pressão na mídia, o John Textor não gosta e isso pode acabar trazendo problemas para a permanência do Arthur Jorge. Ah, mas o Arthur Jorge está chateado porque o Castro recebia mais do que ele, o Bruno Lage recebia mais do que ele. Claro, o Bruno Lage tem mais história no futebol do que o Arthur Jorge. O Castro, querendo ou não, tem mais história no futebol do que o Arthur Jorge. O Arthur Jorge só está na 3ª temporada como técnico. 2 no Braga e a 1ª no Botafogo. Ganhou títulos, tem que ter aumento sim, a partir de agora tem que ser valorizado, mas essa pressão na mídia de, tô com várias propostas aqui, se você não me der aumento eu vou acabar saindo, o John Textor não vai cair nessa. O John Textor vai acabar procurando outro técnico e vai acabar deixando o Arthur Jorge sair. Para a gente fechar falando rapidamente do Textor, ele tem que acelerar isso, porque o Botafogo tem vários campeonatos o ano que vem, algumas finais, então o John Textor tem que decidir logo. Vai valorizar, vai dar aumento, vai querer a permanência do Arthur Jorge ou vai buscar um outro técnico? Porque a gente precisa montar o elenco, a gente precisa se planejar para a próxima temporada e a gente não pode perder tempo para a próxima temporada, vários campeonatos, várias finais. Então o John Textor tem que agir aí o mais rápido possível. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado, amanhã domingo estou de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sábado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.